Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muita gente criticou no torneio de candidatos os jogadores que abriram com peão dama na última rodada. Eu acho que Hikaru Nakamura fez isso numa situação must win, ele precisava vencer e ele foi duramente criticado por ter jogado peão dama. E a questão é, peão dama é conhecido por dar muitas chances para as negras. Será que o Garry Kasparov também pensava assim? Será que se você falar isso pro Garry Kasparov ele vai falar senta então e vamos ver se é isso? Meus amigos, a gente vai ver Garry Kasparov contra Walter Brown. Meus amigos, Walter Brown é um jogador mais subestimado, mais subfalado nas mídias. Vamos falar mais do Walter Brown? Walter Brown foi 4 vezes campeão dos Estados Unidos. Foi 4 ou foi mais? Não, foram 4. A gente até não sabe quantos. O cara, ele nascido na Austrália, mas ele jogava pelos Estados Unidos. Foi jogador olímpico, jogou várias vezes, medalhista e tudo mais. O cara é realmente um jogador espetacular. Foi um jogador espetacular e jogava também pôquer, tá? Então, assim, um cara e tanto, um cara incrível, né? Tanto que eu vou mostrar antes dessa partida do Garry Kasparov, a partida famosa do Bispo H6 aqui contra o Bisguier, a partida que aconteceu em Chicago, no Campeonato dos Estados Unidos de 74. Olha isso daqui, que loucura, cara, que sensacional, né? A gente tem aqui uma Petroff, aí quem acompanhou o torneio de candidatos tá fera na Petroff do Nepo, hein? Aqui, cavalo toma, o cavalo volta, as pretas também capturam um peão, e aqui D4, é o lance mais jogado. Curiosamente, o Magnus Carlsen e o próprio Nepo jogam com D3 e D4, né? Não, mas o Nepo também joga bastante aqui com D4. D5 foi jogado, bispo ataca o cavalo, aqui o lance mais jogado é bispo D6, no entanto o bispo E7 foi jogado aqui pelo Bisguier, também uma variante teórica bem conhecida, roque, cavalo vem para C6 e aqui C4, já tentando desviar a defesa do cavalo. Cavalo B4 ataca o bispo e aqui é possível jogar um bispo E2, já vi muita partida assim, rolou recentemente no Tata Steel, se eu não me engano, e agora C por D5 foi jogado. Cavalo por bispo, dama toma, dama por D5 protege o cavalo. E aqui, torre na coluna E, pressiona o cavalo. Bispo F5, todas as atenções estão nesse cara aqui, né? Ele tá desesperado, ele tá falando, alguma coisa vai acontecer. Cavalo C3 foi jogado, cavalo toma, dama toma, e aqui C6. Então, protegendo o peão na coluna C. E nesse momento, então, o Walter Brown vai para um dos lances mais criativos que eu já vi aqui. Realmente é um negócio espetacular, né? Esse famoso e histórico lance do Walter Brown no campeonato norte-americano de 1974. Bispo H6 pode fazer um quadro. Quem é fã do Walter Brown, quem não era e agora é fã, pode fazer um quadro, porque esse cara realmente é demais. Bispo H6, meus amigos, do nada. E aqui ele assustou tanto o Bisguier que ele jogou torre G8 e protegeu o peão, né? Mas, claro, seria possível capturar. E o ponto todo é que agora as torres estão conectadas. E isso daria a possibilidade de dar um ataque duplo. E quando a dama saísse defendendo o bispo, torre de A em E1, né? Então o bispo H6 foi para se livrar de uma peça, para varrer aqui a fileira do fundo e poder colocar essa ameaça. Claro que tem um bispo E6, mas nada é tão simples, porque depois de D5 todo tipo de ataque começa a existir, né? Então as brancas vão recuperar material aqui, provavelmente grande roque, peão toma, e o jogo segue com chances para os dois lados, talvez um pouco melhor para as brancas. Ainda assim, uma luta ainda bastante intensa estaria por vir. No entanto, o Bisguier segue aqui com o lance torre G8, preferiu proteger aqui em G7. E agora, o problema é que torre 5 chega de qualquer maneira. E agora a dama protegeu e isso realmente aconteceu. Torre de A em E1 e bispo E6. No entanto, torre G8 foi interessante do Bisguier. Você vê como é que o cara viu. Porque agora o lance D5 já não ataca mais a torre, né? Então os caras estão sempre ligados em tudo que tá rolando. Mas agora cavalo G5 foi jogado pelo Walter Brown, indo pra cima. E aqui é possível você trocar peças, mas não tem garfo, não tem nada disso por conta da pressão em E6. Por isso o grande roque simplesmente coloca o rei em segurança. E aqui cavalo por F7, aproveitando o tema da cravada, que é exatamente o que acontece na partida. Bispo toma e agora torre por E7. Dama por D4, e esse bispo tá morando aqui em H6 na partida inteira, inacreditável, né? Aqui a partida seguiu com torre por F7, temos trocas, dama por C3, B por C3 e aqui G por H6, finalmente tira esse bispo aí que tava morando na casa de H6 na partida toda, né? E aqui a gente tem um final melhor para as brancas, com certeza. Vamos ver a técnica aqui, pressão no peão, torre G5, cuidado com a fileira do fundo, H4 dá a casa de H2 pro rei.
A torre chegou protegendo, temos trocas, e agora cai em H7, a gente tem um final melhor, mas as pretas ainda podem tentar alguma coisa aqui, tentar criar um peão passado, né? Então vamos ver a técnica aqui agora. Agora é corrida, né? Esses peões aí saem correndo. E agora vamos ver. Quem chegar antes aqui... Quem der mate primeiro ganha, não é assim no xadrez? Quem der mate primeiro vai ganhar, viu, pessoal? E aqui então vamos ver. Aqui eles foram para essas trocas. Torre em E8 abre caminho aqui para o peão avançar. Torre vem para H1. Para F1, de olho em H1. Aqui rei G2 não permite isso. A torre agora segura o avanço do peão. O outro peão dispara. A torre F5 ameaça tomar com cheque. H7 permite a captura do peão e agora leva o rei pra cá, hein? Porque o rei vai precisar ajudar isso aqui, porque ele vai sacrificar a torre. Aqui a gente já sabe que ele vai querer sacrificar a torre. A questão é se vai dar tempo do rei chegar na casa de promoção. Por isso, torre H5 foi jogado, promoção pra dama. E nessa posição o Bisguet abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais aqui, por mais que ele tente promover o peão, não dá tempo, simplesmente o rei, a torre vai chegar a tempo, né? Então, por exemplo, aqui você vai levando o rei, seria uma possibilidade. Se avançar de novo, este peão cai, né? Você vai jogar torre H1, torre B1 e torre por B2, não tem como defender. Vai trazer o rei também para encostar no peão aqui, good game, né? Aqui não tem mais jeito mesmo. A melhor chance seria tentar trazer o rei aqui, mas não dá tempo, né? O que é rei C3 aqui? Se rei A3, mate, né? Simples assim. Muito bem, meus amigos. Esse é o Walter Brown, tá bom? Jogador muito criativo, muito perigoso. Só para vocês sentirem, assim, quem é esse cara que vai jogar agora contra Garry Kasparov. Kasparov de brancas aqui, então. A turma falando aí, peãozinho dama, empatinho. Vamos ver, senta aí e joga. No mesmo ano, em 1979... na Iugoslávia, Garry Kasparov abre com peão dama. Aqui cavalo em F6, C4, E6, cavalo F3, B6, vai jogar uma Índia da dama. E aqui o Kasparov joga A3 contra a Índia da dama. Vamos ver. C5 diretamente ataca o centro, D5 avança. Temos o bispo em A6, a dama já faz a proteção. E aqui peão toma. Peão toma foi jogado, D6 paralisa este peão. Notem que o Garry Kasparov sabe das coisas, né? Ele provocou um cavalo toma aqui para já dar um cheque aqui perigosíssimo, né? O cavalo teria que voltar e tá caindo a torre. E eu creio que não tem nenhuma sacanagem de prender a dama. Será que tem? Acho que não, né? Aqui cavalo de E em C6. Bom, você pode tentar, né? Aqui 3 peças aqui segurando a dama, né? Pode tentar alguma coisa desse tipo, mas E3 aqui tenta acabar com essa história, né? Então, assim, poderia seguir dessa maneira. O Kasparov teria que investir alguns lances aqui, mas certamente ele calculou que ele conseguiria, depois de muitos lances, liberar a sua dama, né? Por exemplo, cavalo aqui em D5 e por aí vai, bispo F6 e por aí vai. Meio incômodo jogar dessa maneira, mas creio eu que o Kasparov calculou tudo certinho aí e viu que ia dar pra fazer isso, né? O que o computador manda aqui? E5? Vamos só finalizar aqui. É difícil jogar dessa maneira, hein? Aqui é bem arriscado, né? Bispo E3, ali tava cravado e agora grande roque. Kasparov, o rei do cálculo, né? Deve ter calculado profundamente aí antes de ir para essa linha, né? Ou deve ter preparado isso. Ele também era muito bom de preparo. Walter Brown não cai nessa, segue com D6. Garry Kasparov segue com cavalo C3, cavalo de bem D7, segue o desenvolvimento. Bispo vem para F4. Isso aqui virou uma estrutura do tipo Benoni. O calcanhar de Aquiles é sempre o peão de D6. E agora a partida seguiu com bispo em E7, G3. Opa, dando mais um suporte aqui, dando liberdade para o bispo poder jogar. Roque, bispo G2, torre vem para a coluna E. Finalmente, o rei fica em segurança. Cavalo H5, sempre atacando agora o bispo. O bispo atacado volta para a casa de D2 e o cavalo satisfeito volta para a casa de F6. Torre dá suporte, mobilidade para o peão. Agora a partida seguiu com o bispo em F8. A4, dando suporte para a casa de B5. Sempre a casa aqui de D6 vai ser bombardeada. Cavalo G4 foi jogado. Garry Kasparov vai para cima. Temos o lance bispo B7, ataca o peão central. Kasparov finalmente avança o peão central, faz a proteção. A6 expulsa o cavalo. Cavalo volta para a casa de A3 e a torre vem para a coluna B.
H3, tira o cachorro daí. O cavalo volta para casa de F6. Garry Kasparov domina a longa diagonal de casas escuras. Dama C7 foi jogado. O cavalo manobra para casa de D2. Sai da frente do bispo. Super protege o peão central. A partida segue com bispo C8. E agora bispo F1. Opa, o que tá querendo o Garry Kasparov com esse lance? A partida seguiu com G5. O Walter Brown vai para esse ataque super criativo. Kasparov volta o cavalo para F3, ataca o peão. H6 protege. Cavalo chega na casa de C4. Temos aqui o lance B5 expulsando o cavalo, peão toma. E aqui foi pra calculeira contra o Garry, hein? Olha o lance do Kasparov agora, meus amigos. E5. Você fala assim, mas peraí, 1, 2, 3, 4 peças aqui dando suporte. E a gente tem também 4 peças dando suporte. E agora, vamos ver a confusão, né? Porque deixou o cavalo, tá atacando outro cavalo. Esse peão tá caindo, né? Então aqui tem uma calculeira envolvida. A melhor chance aqui do Brown seria jogar com o cavalo por E5. E aqui tanto faz o que poderia seguir. Provavelmente seguiria dessa maneira, com um bom ataque aqui para Garry Kasparov. Apesar de que seria possível sacrificar uma qualidade e tentar jogar com essa maioria de 2 contra 1 na ala da dama. Talvez fosse a melhor chance aqui das negras, ainda assim difícil porque a cobertura de peões, né, a segurança do rei aqui não tá muito boa, mas o computador fala que dá pra lutar isso sim. No entanto, nessa posição, o Walter Brown joga cavalo por D5 e agora o Garry Kasparov vai pra cima. Cavalo por D6 foi jogado, temos trocas, um cavalo na cesta precisa ser capturado. Bispo toma, peão toma e agora dama D8, né? Aqui o Walter Brown tem um problema, se ele capturar o peão depois das trocas, torre em 8... Bom, aqui não tem troca, aqui pendura, né? Então, na verdade, é o seguinte... E também não dá tempo de capturar. Nossa, será que foi por isso que o Kasparov jogou bispo F1, cara? Será que ele já previu esses temas aí lá atrás? Muito possivelmente, né? Ele jogou o bispo F1 aqui, além de pressionar na ala da dama... com certeza cobrindo aqui a fileira do fundo para não dar tempo, né, dessa troca aqui com cheque nem nada disso. Espetacular, né? Por isso dama D8 foi jogado e agora Garry Kasparov segue com cavalo E5, continua levando peças. Cavalo B4 ataca a dama. Dama D2. Garry Kasparov traz mais uma proteção para o peão. Coloca uma pressão em B4 também. Cavalo por E5 foi jogado. Temos torre toma e agora bispo toma, recuperando a peça. E o cavalo vem para C6. E a gente tem essa posição, então, onde existe um equilíbrio material, 5 peões para cada um. No entanto... o Garry Kasparov já tem um peão bastante avançado, né? Agora Garry segue com dama em E3, traz a proteção para o bispo, pressiona o peão. Cavalo por E5, dama por E5 e aqui o jogador dá aquela respirada e ainda fala, eu tenho uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, vou ganhar do Kasparov, C4 ativando a maioria. E o Kasparov então volta o bispo para a longa diagonal, o bispo vem para E6... Ele tá sonhando aqui, parece que ele segurou a posição, Walter Brown, mas Garry Kasparov segue com a torre na 7ª. B4, vai disparando, quer criar o peão passado. Garry segue com bispo E4. Ah, tá protegendo a casa de C2, tá jogando de maneira defensiva. A partida seguiu com C3, continua avançando aqui agora o Walter Brown, um lance interessante, porque aqui, por exemplo, se peão toma... seria possível jogar dessa maneira e depois de peão toma e dama toma, você não vai querer jogar isso por conta de dama por D6 e aqui as pretas igualam a posição. Mas apesar de ser possível capturar, Garry Kasparov é um boxeador, ele vai para o lance de arremate, praticamente um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência do Garry, vale a pena... Peão dama, meus amigos, peão dama do Garry. A diferença é só o peão dama. O problema não é o peão dama, o problema é o jogador, né? O problema é o que vem na... Porque a partida, olha quantos lances tem, né? Quantas possibilidades, infinitas possibilidades, né? E tal. Mas eu entendo o que eles querem dizer. Eles querem dizer que no nível Super GM, né? Onde se espera que não vai ter... pendurada, onde se conhece profundamente a teoria, vários lances, existem escolhas, né, das negras que podem levar para posições mais equilibradas, bababá, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, dizia Mike Tyson, né? E aqui, então, Garry Kasparov segue com o lance bispo H7. A turma fala demais. Cheque aqui. E agora o Walter Brown vê, né? Toma esse golpe, né? Já fica desnorteado. E agora não tem mais jeito, porque rei F8, dama H8 é cheque mate. Por isso o rei por H7 é forçado. É o único lance que não leva mate.
mas depois de simplesmente dama por E6, meus amigos, Walter Brown abandona aqui a partida. Garry Kasparov, meus amigos, abandonou porque não dá mais. Aqui, enfim, o rei tá levando mate, né? São 2 ataques pra cima do peão, o peão tá cravado, não tem defesa, não adianta você querer promover aqui, porque tá levando checkmate simplesmente em 2 lances, né? Então, vamos excluir aqui esses lances que não foram jogados para poder gerarmos aqui o relatório do chess.com e ver a precisão aqui do velho Kaspa. Vamos ver o velho Kaspa aqui, então, a precisão do Kasparov contra o Walter Brown. É sempre inacreditável, né? O Kasparov, ele conseguia ser preciso, forte no cálculo e ter uma agressividade que, por exemplo, o Magnus Carlsen não tem, né? O Magnus Carlsen fala que a única coisa que ele queria ter era a agressividade do Kasparov. Isso ele sabe que ele não tem, né? 95,1% de precisão pro velho Kaspa. Aqui ele era o jovem Kaspa, né? Nessa época, com um lance brilhante, um lance excelente, coisa linda, né? Assim você vê, isso aqui, o cara é uma máquina boxeadora, uma máquina de nocaute. E o lance brilhante do Garry, bispo em H7, né? Pode fazer aqui o quadro. Teve o bispo H6 do Walter Brown, agora o bispo H7 do Kaspa. Só falta o bispo H8 de quem? Do Felipe? Bom, enfim, não sei. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do Garry Kasparov e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!